seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Projeto 1203, em que nós fazemos lives toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, falando sobre temas relacionados ao desenvolvimento da autoconsciência emocional e da melhora, do aprimoramento dos nossos relacionamentos com nós mesmos e com os outros. Isso aí, boa tarde, porque já são mais de meio-dia. Verdade. Sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Júlia Aguilera Gomes, eu sou advogada, facilitadora de diálogos, trabalho com comunicação não violenta. E o meu nome é Lígia Maria Aguilera, sou psicóloga clínica e social, especialista em atendimento de casais, famílias, atendo também adultos e adolescentes em terapia individual. Especialista em psicoterapia de famílias e casais, gente, há 40 anos. E nós contamos com toda essa experiência, essa bagagem, esse aprendizado que ele já teve nesses 40 anos para enriquecer aqui o nosso bate-papo. O pessoal já está chegando aqui ao vivo para participar com a gente. Valdenise, Felipe, Tereza, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a importância da autenticidade na construção dos relacionamentos. E a gente já vai passar para vocês uma diretriz do que vai ser falado, para você ficar aqui conosco, para quem está assistindo a reprise também saber o que vai ter daqui a pouco. Nós vamos explicar o que é a autenticidade, a diferença entre superficialidade e profundidade, a importância da confiança para ser autêntico com profundidade, o terreno onde se constrói o relacionamento e, finalmente, a CNV como um caminho de comunicação autêntica e de transformação de conflitos para a construção de bons relacionamentos, de relacionamentos autênticos. É isso aí. Esse é o plano para o bate-papo de hoje. Para quem já está aqui chegando ao vivo conosco, vocês podem mandar perguntas para a gente, podem clicar no coraçãozinho que está por aqui, porque esse coraçãozinho ajuda a gente a aparecer nas lives para que outras pessoas também possam assistir. E se você achou esse projeto, esse plano de ação para o nosso bate-papo de hoje interessante, clica no aviãozinho que está aqui embaixo e encaminha essa live para outras pessoas, para que elas também possam assistir e participar aqui com a gente ao vivo. E a voz vai ficar... Isso, para quem está assistindo aqui ao vivo, pode ficar tranquilo que essa live vai ficar gravada. A gente também vai incluir no nosso canal do YouTube Autoconsciência Emocional com Lígia e Ana Júlia. Inclusive, se inscrevam no nosso canal lá também. É isso aí. Então, vamos lá. O que é autenticidade? A gente deu uma olhadinha no dicionário, Então, a gente trouxe aqui um conceito de dicionário para falar para vocês o que é autenticidade, que é uma qualidade, condição ou caráter daquilo que é genuíno e verdadeiro. Sim, e aí, em termos de autoconhecimento, da busca, através da psicoterapia pela autenticidade, ela também se expressa de forma espontânea. Toda pessoa autêntica, ela é naturalmente mais espontânea, porque, claro, como ela é autêntica, ela espontaneamente mostra as suas verdades. Enquanto que a pessoa que precisa construir uma máscara ou construir algo não autêntico, ela perde um pouco a espontaneidade nessa construção. E o que é a sua autenticidade? Você sabe? Conta um pouquinho pra gente, Lígia, dessa importância do desenvolvimento da consciência de nós mesmos. Então, porque através do desenvolvimento da autoconsciência, através do autoconhecimento, a gente começa a valorizar a nossa história de vida, a valorizar quem de fato nós somos. Aqui nas nossas lives nós já falamos de alguns temperamentos, da diferença entre temperamento e dinâmica, Então, através da autoconsciência e do autoconhecimento, conhecendo o seu próprio temperamento, conhecendo a sua dinâmica, o seu modo de ser, de funcionar, a história da sua família, as suas raízes, o contexto social onde você cresce, se desenvolve, tudo isso compõe a nossa vida, compõe a nossa história. Não dá para a gente querer ser algo diferente do nosso contexto, Não dá para querer ser o que a gente não é. Porque a gente não é. Eu não posso me comportar da mesma maneira
da cultura do Japão tendo sido criada aqui no Brasil, principalmente no Rio. Então a gente vê, por exemplo, que a forma de se expressar do carioca é diferente do gaúcho, que é diferente do nordestino, que é diferente do goiano. Então, até o ambiente acaba imprimindo em nós um modo de ser. E esse modo de ser faz parte da nossa autenticidade. Eu conheço pessoas que, para poder palestrar, para poder trabalhar com teatro, com cinema, eles precisam fazer um trabalho de fonoaudiologia para eliminar o sotaque, porque o sotaque também faz parte da nossa característica. Dependendo do lugar onde você está e você está conversando, as pessoas falam, você é de São Paulo, você deve ser do Rio Grande do Sul. Então, pelo sotaque, as pessoas também nos identificam, também é uma marca, né? É isso. A importância da gente se conhecer e se validar, porque às vezes a gente até não gosta, né, da nossa origem, a gente discorda de algumas práticas que nossas famílias tiveram, os nossos pais, os nossos ancestrais. Só que a importância não é de negar o que aconteceu, né? Porque toda essa história, se hoje a gente pode olhar para trás e discordar do que os nossos pais, do que os nossos avós, os nossos ancestrais fizeram, é porque eles nos criaram, nos educaram com esse senso crítico, com essa percepção. E a importância de honrar tudo isso que veio antes da gente, para a gente se fortalecer e conhecer, porque bem ou mal compõe quem nós somos, né? Até para poder compor e falar, olha, até aqui minha família agiu assim, e a partir de mim eu decido que eu vou agir diferente. E aí, mas isso faz parte da nossa construção. Faz. À medida que eu honro a história, a minha raiz, os meus antepassados, isso não me impede de fazer diferente, isso não impede de eu fazer outras escolhas, né? De um modo amoroso, de um modo... Porque assim, quando a gente se autoconhece e se valida como ser humano, com a possibilidade de ocupar o seu lugar e de ser quem você é, junto com isso acompanha a sua autoestima, o seu autorrespeito, o modo de você lidar com você diante da vida. Então, nessa condição fortalecida, você pode fazer escolhas diferentes, fazer diferente e mesmo fazendo diferente, ser autêntico e ser verdadeiro e legitimar a sua existência. Mas o que a gente normalmente observa, né, Ana Júlia, por exemplo, uma pessoa que tem uma origem humilde e acha que pelo fato de ter uma origem humilde, tem vergonha dessa origem e procura ser aquilo que não é, né? Procura investir de um jeito completamente diferente. É complicado porque quando as pessoas que a gente conquista na vida descobrem a nossa origem e descobrem que além da gente ter criado uma imagem falsa, ainda sente vergonha dessa origem, na verdade nós estamos passando um demérito nosso, né? Porque quando a gente tem autoestima, a gente é o que a gente é, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. E o fato de você ter vindo de uma origem humilde não impede você de ascender, né, na vida. Não, e tem outros aspectos também, além da questão financeira, porque a questão financeira às vezes é muito fácil de trazer. Mas tem muita gente que honra a origem humilde até como assim, olha de onde eu vim, como eu tive força, coragem, autonomia para construir tudo isso. Mas tem pessoas que têm vergonha até da forma de comunicação da família, de decisões que a família toma, de escolhas que a família toma em relação, por exemplo, a familiares doentes, a familiares que têm algum histórico de, às vezes, até dificuldade emocional. Tem uma série de outros aspectos da nossa família, da nossa história, que as pessoas podem ter ali uma certa dificuldade em aceitar e até compartilhar com os outros. E que isso, numa certa medida, a gente vai falar mais pra frente hoje, que pode até ser ok, ser saudável não compartilhar isso com as pessoas. Mas o fundamental é, dentro da nossa consciência, dentro do nosso aspecto íntimo, da nossa relação de nós com nós mesmos, nós aceitarmos e honrarmos esses aspectos das nossas famílias para a gente poder crescer a partir daquilo. Porque bem ou mal acaba sendo um tijolinho que nos constrói, né? Sim, porque também
também todo o esforço na tentativa de esconder as mazelas acaba consumindo grande parte da nossa energia e impede a gente de pegar essa energia e empregar no nosso crescimento, né? Porque ninguém chega aqui nesse mundo, chega com um contrato de perfeição. E todos sabemos que ninguém é perfeito e que todas as possibilidades existem. A gente só precisa acolher a humanidade de cada um. À medida que a gente acolhe, a gente tem essa força de superação. E é importante ter essa força de superação, tanto no aspecto daquele que tem um problema e que precisa se superar, como todos os seus componentes familiares que compõem a sua história, que compõem a sua raiz, também honre e supere justamente para poder validar a caminhada da pessoa e da superação. Somos todos um, né? O Felipe está aqui dizendo que é muito bom, que é sempre bom ouvir a gente. Muito obrigada pelo carinho, Felipe. A Carol também chegou aqui para participar com a gente. E a Valdenise está aqui falando que tudo bem isso que a gente está falando, é verdade, mas que às vezes a gente esconde a nossa autenticidade por receio de não ser aceito. E aí isso já liga com o nosso próximo ponto, que é a diferença entre superficialidade e profundidade. Porque não é porque somos autênticos que a gente vai, como diz minha mãe tem uma expressão, gente, que ela me fala desde criança, que você pode ser autêntico e pode ser você, mas quando você acaba de conhecer uma pessoa, você não precisa abrir a mala, abrir sua mala e começar a jogar tudo pra fora. Você explica isso um pouquinho melhor pra gente? Essa é uma expressão que vem da minha família, das minhas raízes, da minha origem. A minha mãe, minha avó falava muito que o mascate mal chegava na fazenda, já abria a mala e já ia mostrando tudo que ele tinha para vender. E aí ficou uma expressão, não seja mascate. Você vai numa festa, você vai num lugar novo, você vai conhecer pessoas novas, não dê uma de mascate, não vai abrindo a mala e apresentando. Porque é um modo de você ser educado na socialização, mas não para ser falso, mas para ter comedimento, para ir passo a passo. Porque a gente, todo outro é um terreno novo a ser conhecido, a ser perscrutado, a se descobrir se está disponível para a gente ou não, se vale a pena investir ou não. E aí esse passo a passo é muito importante. Agora, para o mascate, abrir a mala e sair mostrando tudo, quanto mais ele atiçasse a vontade do outro de comprar, melhor. Mas ali também acabava toda a novidade, né? Como dizia minha mãe, quando você banca o mascate, você tira a possibilidade da conquista porque acaba com as novidades. O pessoal está dizendo aqui, a Valdenise, que às vezes da ansiedade já conta tudo. Valdenise, essa era eu quando criança. Eu já chegava e falava, oi, tudo bem, minha mãe, blá, 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 blá. Eu já despejava assim a história da minha família inteira. Minha mãe, minha avó, meu tio, o que tinha acontecido, o que eu fazia na escola, o que eu não fazia, a nota da prova, não sei o que, não sei o que. Eu era exatamente assim, eu chegava e abria a mala e mostrava tudo que tinha para as pessoas. E às vezes eu falava pra minha mãe, por que todo mundo fica assustado comigo e fala? Porque eu tinha umas crianças na escola que fugiam mesmo. Era muito intensa, né? E aí, quando vem demais, até o Bert Hellinger fala, né, das ordens da ajuda. Quando de um lado vem demais... O equilíbrio, né? A gente tem que ter esse equilíbrio entre dar e receber. Então, o outro te fala, oi, você traz a sua bagagem familiar inteira... Percebe? Tem uma certa desproporção. Ele te deu só oi, vamos ficar aqui no oi, para depois no tudo bem, aí vai acrescentando os pesos e a balança vai pesando de forma equilibrada, né? E o aspecto realmente mais essencial disso, Lídia, você estava me explicando ontem, que é a diferença entre profundidade e superficialidade. Que a gente começa, né, as relações nesse superficial, oi, tudo bem? Porque como está o tempo hoje, e aí vai aprofundando. Os relacionamentos, de modo geral, eles têm camadas, são camadas. Claro que é diferente da família onde você nasce, porque você nasce e cresce ali como uma plantinha, né? É a sementinha do útero que se desenvolve e
e que aí quando nasce, aí começa a crescer. Então ali está a sua base, está a sua raiz. E mesmo assim a gente precisa conhecer a profundidade da nossa história, da história que nos antecedeu e que nos deu a origem, que nos deu a possibilidade de viver e de existir. Mas os outros relacionamentos que vão se acrescentando na nossa vida, eles se faz por camadas. E, gente, não vamos ser ingênuos, né? Não dá para a gente ser amigo de todo mundo. Nós vamos ter aqueles amigos verdadeiros, aqueles amigos, muito próximos, que a gente considera irmãos até, mas são poucos, estavam sendo bem poucos ao longo da vida. Tem aqueles amigos camaradas que são um volume maior e que é legal e que sabe da gente, que aplaude, que compartilha, que existe e que é um vínculo também. Não chega a ser aquele vínculo de estar todo dia na tua casa, mas é um vínculo. Tem aqueles que são só conhecidos e tem aqueles que só participam da nossa vida no ambiente de trabalho, numa reunião social, porque é amigo do meu amigo, mas que não chegou a ficar meu amigo de verdade, né? Que são os adjacentes. Então, toda essa conquista social, essa conquista da profundidade, da autenticidade é feita ao longo do caminho. Se faz por camadas. E o relacionamento a dois, que é uma escolha de alguém com quem você vai constituir uma família, que você vai realmente produzir um relacionamento a dois, que é o que mais interessa nessa live, esse então tem que ser melhor garimpado, e é garimpado mesmo, porque ninguém nasce na testa quando você encontra, oi, tô aqui para ser seu marido, oi, tô aqui para ser sua esposa. Seria muito bom se fosse, né, mais fácil de lidar, mas não é assim que se constrói. Então é sobre isso que vamos estudar. E até porque ao longo do caminho a gente muda, né? De repente a gente até queria ser marido, esposa, depois não quer mais, e aí depois quer ser de outro, não quer ser de mais ninguém, e o caminho vai sendo feito. A Tereza tá aqui comentando que ela acha que a trava da mala dela veio quebrada. E que agora que ela tá aprendendo a se segurar. Olha, Tereza, eu sou dessas, viu? A minha mala com certeza veio quebrada, era aquelas que você apertava um botão e já pulava, assim, tudo pra fora. E que eu fui aprendendo ao longo da vida a dosar essa profundidade do que eu compartilho agora, do que eu espero mais um pouco, e como é que a gente vai construindo. Porque, percebe, o que eu aprendi, né, na minha história, na minha caminhada, é a saborear, a degustar essa construção, esse aprofundamento dos vínculos. Porque aqui a gente está falando essencialmente dos relacionamentos que a gente escolhe, que são os amigos, as amigas, o nosso par, né, namorado, namorada, companheiro, companheira. Mas tem alguns relacionamentos que a gente não escolhe, que são os relacionamentos da família, tio, tia, primo, prima. Do trabalho. Você escolhe o trabalho, mas você não escolhe os colegas. Não tem como você escolher todos os seus colegas. Mesmo quando a gente é chefe e a gente faz a seleção, às vezes a gente precisa contratar alguém pela competência, não pela amizade. E aí o que acontece? Nesses relacionamentos é diferente, né, Lígia? A gente tende a ficar ali na superficialidade ou na estratégia, né? No relacionamento em que a gente mostra aquilo que vai gerar menos conflito para o ambiente familiar, o ambiente profissional ser mais estável. Porque o conflito é muito bom, gente. O conflito, ele transforma, ele nos amadurece, aprofunda o vínculo do nosso relacionamento, mas ele é desconfortável. E se a gente ficar o tempo todo tendo conflito, o trabalho não sai, a vida não anda. A vida não anda, as coisas ficam difíceis. E então, o bom da vida é o bem-estar, e não só as resoluções de conflito. As resoluções de conflito fazem parte, é um ingrediente. E traz também muito bem-estar, né? Sim. A resolução de conflito traz muito bem-estar, mas a gente tem que ver qual que é a nossa disponibilidade até de tempo para investir nesse relacionamento. Então, o relacionamento de trabalho, às vezes o foco é outro, né? É menos a qualidade da relação, o que não quer dizer que por ser menos não existe qualidade de relacionamento no trabalho, sim. Mas é diferente, por exemplo, do nosso melhor amigo, da nossa melhor amiga, do nosso namorado ou namorada. Então, aí entra um aspecto do relacionamento que é fundamental. Existem relacionamentos mais superficiais, mas que exigem o respeito da mesma forma. Em todos os relacionamentos, a palavrinha respeito é fundamental.
E começa com o autorrespeito, porque se eu me respeito, eu ensino o outro a me respeitar. Até pela própria postura, pelo modo de me colocar, eu faço com que o outro me respeite. E toda atitude respeitosa gera respeito em contrapartida. Né? Respeito gera respeito. Exato. Igual gentileza. Igual gentileza. Então, veja bem, é complicado porque no ambiente de trabalho nós estamos lá para cumprir uma tarefa do ponto de vista da nossa competência profissional. Então, a gente não está lá para ficar distribuindo farpa, para ficar atacando e sendo, né? Na cultura alienante, na comunicação alienante... Na cultura da guerra, em que a gente reproduz uma comunicação alienante da vida... É muito difícil a gente poder ser autêntico e se mostrar, porque aí é onde as pessoas têm maior medo de se ferir. Né? Mas, à medida que a gente amadurece, desenvolve autoconfiança em si mesmo... O outro tem o direito de falar tudo que ele quiser, a gente só pega pra gente se comprar. Se você comprar a fala do outro, aí é sua. Se não, continua sendo do outro e você pode continuar sendo você. E que às vezes até é importante comprar a fala do outro, né? Porque às vezes ajuda a gente a crescer, a se transformar, mas não pra ferir, né? Mas não pra ferir. Mas o ponto a gente tá aqui falando, né, entre superficialidade e profundidade. A gente às vezes não compartilha aspectos mais profundos da nossa autenticidade, do nosso temperamento, da nossa história, até da nossa ancestralidade, né? Porque não faz sentido. Porque aquela relação não tem essa construção, esse alicerce, não tá ali nesse patamar de profundidade. Mas ainda assim, existe ali uma superficialidade que pode ser autêntica. Sim, e que pode ser que o outro não goste. Por exemplo, gostar de uma determinada banda, né? Hoje eu compartilhei aqui nos stories uma música da Pitty. Quando minha mãe escutou, ela falou, nossa, voltou pra sua adolescência, túnel do tempo. E de repente vocês que viram esse story podiam falar, nossa, que saco, eu odeio essa cantora, eu odeio isso, e parar de seguir a gente. Faz parte. A gente corria esse risco. Então, todo relacionamento, começo de relacionamento é um risco. Mas colocar uma música é um aspecto superficial. Gosto musical é um aspecto superficial da nossa autenticidade que a gente pode mostrar. Sim. E aí a gente corre esse risco. E para correr esse risco, mesmo ali na superficialidade, com o estilo de roupa, o gosto musical, o filme que a gente gosta, o filme que a gente não gosta, né? Porque às vezes tem até umas dualidades na cultura pop, né? Entre a Marvel e a DC, e uma série de outras coisas de super-herói, de personagens, de seriado. E às vezes a gente compartilha isso e o outro não gosta da gente. Eu não gosto de quem gosta desse filme. E aí é preciso, né, Lígia, ter muita coragem. Sim. A coragem para ser autêntico, né? Ela é algo que vem da nossa autoconfiança, do nosso autoconhecimento, da nossa consciência de ser quem somos e que você gosta de quem você é, que tem a sua autoestima. E aí isso te encoraja a poder ser você mesma. Porque a maior dor na psicologia é a dor da rejeição. Todos nós temos uma grande dificuldade, e é humano isso, né, de lidar com a rejeição. Mas quando nós estamos confiantes em nós mesmos e validando quem nós somos, ainda que um ou outro nos rejeite, a gente continua tendo forças de seguir em frente. O que a gente não consegue é suportar a rejeição daquele que a gente investiu muito e que depois de tamanho investimento o outro nos rejeita. Por isso que relacionamento se constrói passo a passo e são escolhas, né? A gente não vai com todo o investimento de uma vez só, porque realmente a gente pode ser rejeitado pelo outro e ficar muito machucado. Então, a gente começa o relacionamento de modo superficial, embora sendo autêntico, sendo verdadeiro, sendo genuíno naquilo que nós somos, mas sem abrir a mala. Então, tem que consertar a trava da mala. Eu tive que consertar a trava da minha mala, tive que ajudar a Júlia a construir uma trava para a mala dela, mas depois a gente aprende a destravar essa mala e abrindo ela adequadamente. Por quê? O externo da mala é você mesmo.
né? Você não vai ficar trocando de mala, uma hora é branco, outra hora é preto, outra hora é vermelho, outra hora é azul. Você não vai, a mala é sempre a mesma. É a mala. Né? O lado de fora ela é bem verdadeira. E aí a gente vai aos poucos abrindo e tirando. Um pedacinho. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Em quais momentos é importante eu me compartilhar por inteiro ao outro, né? Porque de verdade, gente, a gente só vai se entregar verdadeiramente num outro relacionamento quando a confiança mútua é muito intensa e verdadeira. Eu atendo casais há 40 anos e já atendi muitos casais que estão juntos há muito tempo sem nunca terem casado de verdade. Não é casado jurídico, não é casado cerimônia. Casou jurídico, fez a cerimônia, teve filhos, mas nunca se entregaram de verdade um para o outro, porque nem se conhece verdadeiramente. Não confia nem em si mesmo. Então tá sempre lidando com as próprias mazelas, com um monte de dificuldade. E quando vem para a psicoterapia de casais, eu falo, olha gente, nós vamos trabalhar e a hora que vocês realmente estiverem ok, nós vamos fazer esse casamento acontecer de verdade. Que é a verdadeira entrega, né, da confiança mútua. E eu acho que esse é o grande anseio de cada ser humano que busca a realização através do amor, através da relação com o outro. E na amizade é interessante, né? A gente pode ter 1, 2 amigos verdadeiros, mas a gente tem aquela amizade que a gente abre a alma, que a gente se desnuda na frente da amiga, do amigo por inteiro e sabe que não vai ser julgado, sabe que não vai levar pedrada, sabe que o outro vai te acolher do jeito que você é e é só amigo, né? Mas isso também não é mágica. Isso também não é mágica, isso é construção ao longo da vida e olha, a gente leva muitas machucadas, a gente leva muitas decepções pelo caminho. E decepções que depois a gente vai elaborar e a gente vai ver, gente, ela foi minha amiga o quanto ela deu conta. E o que ela dá conta é muito ok, eu não preciso jogar fora. É muito bom pra mim, não é porque ela não, de repente, não atendeu uma expectativa específica minha, num contexto específico, que eu vou jogar tudo fora. Exato. A gente às vezes tem esse olhar, né, na cultura hoje, né, que o Bauman fala, né, desse mundo líquido, até dessas relações menos estáveis. Mas é importante resgatar um pouco da, digamos assim, uma rigidez, mas não a rigidez no sentido negativo, mas no sentido positivo daquilo que te traz estrutura. Sim. Porque tem alguns aspectos, até da minha mãe, gente, que eu gosto. Não gosto muito, mas ela é minha mãe e eu amo ela. E os outros aspectos dela são fantásticos. Sim. E aí a gente constrói essa relação e vai transformando. E é isso que faz ser verdadeiro a relação. Quando as pessoas gostam de tudo em mim, eu falo, epa, eu não tenho errado. Né? Eu acho até que ter alguns inimigos nos dá o sinal de que estamos sendo verdadeiros. Porque ninguém é obrigado a gostar de você o tempo todo. Mas também não precisa ser inimigo, né? Pode só se afastar. Pode só se afastar. Mas a gente, dentro da cultura de guerra, vira inimigo. Entendeu? Mas dentro da cultura de paz, a gente vai só se afastando. Dentro da cultura de paz, a gente cria consensos adequados. Precisamos estar juntos para isso. E passou disso, não precisamos estar juntos mais. E assim vai as negociações para que a vida possa acontecer. E claro, no meio desse caminho, a gente vai construindo os relacionamentos, né? Então, existem, assim, diferentes tipos de relacionamento. O relacionamento público, o relacionamento social e o relacionamento íntimo. Não dá para ser íntimo com todo mundo. Com o porteiro do prédio. Isso não existe. Dá para ter confianças, dá para ter confianças parciais, né? Então, eu tenho muita amizade com porteiros, com recepcionista, com a mulher do cafezinho, uma coisa de se dar bem, de tratar com respeito, de ter até uma grande simpatia. Mas intimidade é aquela coisa de alguém que pode entrar na tua casa e abrir tua geladeira, abrir tuas gavetas mais íntimas. E não é todo mundo, não dá para ser como todo mundo. A gente falou até naquela live da cooperação, né? Da pessoa que lava a louça na sua casa, né? É a
visita. Visita não lava a louça na nossa casa. Quem lava a louça na nossa casa são pessoas que pertencem. E esse pertencimento traz também, junto com essa noção, a ideia de intimidade. A pessoa que pertence ao núcleo familiar, ela acaba tendo mais intimidade. Então, já viu o pai brigando com a mãe, brigando com o filho, conhece a rotina da família e aí lava a louça, abre a geladeira. Às vezes até vem e cozinha, né? Eu já tive amigas, quando eu morava no exterior, gente, eu cozinhava muito mal. Eu não cozinho mal, né? Mas você não gosta também da minha comida, né? E eu tinha amigas que iam na minha casa e falaram, eu vou ir cozinhar pra você hoje, porque você precisa comer uma coisa gostosa de vez em quando. Então, são conquistas, né? Isso não nasce pronto, isso não é automático. E como que são feitas essas conquistas? São feitas passo a passo, um passo de cada vez. Não dá para ser a primeira vez que a gente encontra a pessoa, nem a segunda vez. O primeiro encontro, ele favorece um segundo encontro pela simpatia, pela autenticidade. Pela afinidade até. Pela afinidade, e aí favorece um segundo encontro, um terceiro, e no passo a passo, os relacionamentos vão se aprofundando. Os relacionamentos públicos e sociais, eles vão continuar na superficialidade. Eles fazem parte daquele contexto da gente estar com mais pessoas, mas não necessariamente em intimidade. Conforme o relacionamento vai se tornando íntimo, ele também vai ficando mais escasso no número de pessoas, né? Tanto que nossas casas não são estádios, são residências que cabem um número resumido de pessoas. Reduzido. Completamente diferente de um estádio, de um ambiente mais amplo, né? Olha, a Lu tá dizendo aqui que ela já quis ter essa amizade com uma pessoa, mas eu senti que não estava sendo recíproco, era forçado. E agora, ouvindo a gente, ela começou a entender. Porque às vezes, Lu, a gente não tem essa afinidade, né? Às vezes a gente, do ponto de vista que a gente olha pro outro, faz todo sentido. A gente nasceu pra ser amigo. Vou dizer que isso já aconteceu comigo também, tá? Eu olhava assim, nossa, essa pessoa, a gente nasceu pra ser amigas. A gente tem tudo a ver, vamos ser amigas. E aí a pessoa, quanto mais eu tentava me aproximar dela, mais ela fugia. Mais ela fugia, é verdade. Porque do ponto de vista dela, não tinha não fazia clique, não encaixava, não fazia sentido. E aí a gente vai construindo isso. E às vezes, se a conexão não tem mão dupla, é uma via de mão única, aí é complicado. Não tem como continuar. E a intimidade, ela leva tempo. É uma conquista resultante da construção do relacionamento e do passo a passo. Então, eu encontrei alguém que me é muito simpático e que eu quero investir para ter uma amizade. Legal, eu tenho que ir devagar. Eu tenho que ir passo a passo, dando chance da pessoa confiar em mim. E, de repente, eu vou conhecendo ela melhor. Já aconteceu de eu querer muito investir muito numa amizade, numa altura, falar, não, esse caminho não vai levar onde eu quero. Mantenho o respeito, mantenho o contato, o relacionamento, mas não aprofundo para uma intimidade. Ou às vezes até aprofunda tempos depois, né? Sim. Porque eu acho que o que é importante nos nossos relacionamentos, não só com namorado, namorada, com amigos também, é realmente retomando aquela noção de equilíbrio, da balança entre aquilo que a gente dá e a gente recebe. Porque se a gente dá muito pro outro, seja informação, seja intimidade, seja presente, seja atenção, e o outro não corresponde, começa a ficar pesado para ele. Pesa para outra pessoa. Que a pessoa olha, nossa, eu recebi tudo isso, para eu poder retribuir, nossa, vai me dar muito trabalho devolver tudo isso aqui para a pessoa. E aí a pessoa desiste do relacionamento, que pesa. Então, manter essa leveza na relação, na troca, é realmente assim, vamos de patamar em patamar, descer um pouquinho, ou então subiu, né? Depende da sua noção, se você está subindo uma escadinha ou se você está acrescentando peso na balança. Mas passo a passo. Então, você foi lá, encontrou uma amiga, vai visitá-la a primeira vez, leva uma flor de presente, da próxima vez não leva duas. Espera ela se mostrar interesse em te visitar, em te trazer um presente, porque se você toda vez que vê a pessoa leva um presente, leva um negócio, compra uma coisa, chega uma hora que fica pesado para ela retribuir e manter o equilíbrio da relação. A mesma coisa com o namoro, né? A mesma coisa com o namoro, né? Tem pessoas que são tão ansiosas que conhecem a pessoa e já enche de mensagem, de telefonemas, de contato, e aí sufoca.
né? É igual plantinha, né? Você pôs a semente, eu falo, esse é um exemplo que eu dou para os meus pacientes. Você plantou a sementinha lá na terra, você tem que contar com o tempo para esperar aquela sementinha brotar. Se você ficar tirando a terra de cima, para ver se vai olhando o que está acontecendo com a plantinha, vai brotar, não vai, deixa eu olhar, deixa eu ver em que pé que está, o que acaba acontecendo? A plantinha morre, né? O bebê também, o bebê hoje a gente futrica para ver que jeito que ele está na barriga da mãe, com ultrassom, com uma série de exames de imagem. Mas antigamente não era assim, a gente engravidava e ficava esperando para ver quem é que ia nascer. Se era menina, se era menino, se ia nascer inteiro, perfeito, saudável, se não, era sempre uma surpresa. Hoje essa surpresa já não existe tanto, mas também não prejudica ficar futricando sabendo que o nenê está lá dentro da barriga. Mas um relacionamento, todo início de relacionamento é uma sementinha plantada. E que a gente tem que ir devagar acompanhando para ver onde vai dar, que jeito que vai, como que vai caminhar, o que vai brotar dali. Devagarzinho a gente vai adubando, nem a gente vai sabe regando. E nem o outro lado sabe o que vai brotar dali. É passo a passo. E à medida do passo a passo é que a gente vai construindo. E o legal é que, por exemplo, no relacionamento de namoro, às vezes a gente não casa com a pessoa, né? Eu já namorei alguns rapazes e não casei ainda. Mas a gente vai, nessa construção, né, da intimidade, da confiança, às vezes a gente ganha um grande amigo, né? Sim. Uma grande amiga, uma Sim. pessoa que conhece o nosso íntimo e que a gente confia e que vale a pena, né? Então, às vezes algumas pessoas estranham, porque eu tenho realmente um relacionamento de amizade com alguns ex-namorados, mas foi por isso, porque a nossa relação foi sendo construída ali no passo a passo e chegou um momento que não fazia mais sentido continuar. Mas não era porque eu não gostava, não respeitava, não admirava e não confiava no outro. E aí a gente mantém a amizade. Aí agora nós vamos falar sobre um outro aspecto que é muito importante no relacionamento. O terreno onde se constrói o relacionamento, né? Lígia, entrou bastante gente aqui agora ao vivo com a gente. A Fabi, oi Fabi, o Raul, a Letícia, a Lu, gente, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelo carinho. A gente pede para vocês clicar aqui no coraçãozinho que está em algum lugar aqui embaixo. E nessa setinha, encaminhar essa live para chamar mais gente para assistir aqui com a gente, se vocês acham que esse tema da autenticidade faz sentido para mais alguém. A gente estava falando aqui da importância da autenticidade na construção do relacionamento, né? Se você sabe o que é a sua autenticidade, se você se conhece, a importância, a diferença, né, entre superficialidade e profundidade é que isso não quer dizer falsidade. A gente pode ser superficial sem ser falso. E aí a importância da confiança para podermos ser autênticos com profundidade. E da autoconfiança, da autoestima, da autovalidação, para que tenha respeito quando eu me valido e respeito e honro a minha história. Né? Como que eu ponho isso para o outro, para ser respeitada também. E também como isso no passo a passo vai construindo, além da confiança, a intimidade, que é essa profundidade da autenticidade, né? A gente é muito autêntico com quem a gente é íntimo e que isso leva tempo, é igual a plantinha, a gente planta e precisa esperar. Agora a gente entra, como a Lígia falou, nessa metáfora que eu achei fantástica, porque eu sempre achava que a autenticidade, gente, era um pilar do relacionamento. E a Lígia olhou ontem pra mim e falou, gente, não é pilar não, a autenticidade é o chão, é o terreno onde a gente constrói a relação. Pilar é valor, princípio, é o propósito do relacionamento, mas a autenticidade é quem você é e o outro é o chão, é onde a gente constrói o relacionamento. Sim. E se você constrói com uma pessoa que você desconhece ou que se mostra o que não é, você vai lá, constrói todo um terreno adaptado para rocha e depois descobre que é areia. E aí não sustenta. E a gente ouve muito isso, né? Eu fui tão traída que eu perdi o chão. Né? Eu, de repente, descobri o outro de uma tal forma que eu perdi o chão. É como se eu tivesse me arrancado o chão debaixo dos pés. E a sensação é essa mesmo. Eu estive com alguém que eu não conhecia. Eu investi num relacionamento que, na verdade, não existia nada de verdade ali. Na realidade, não existia veracidade, né?
Então, a autenticidade é um terreno onde realmente se constrói o relacionamento. E aí você tinha falado de traição, eu acho importante a gente trazer aqui para as pessoas, gente, que traição não é só infidelidade. Traição e infidelidade não são sinônimos. Não. A traição pode ser em muitos aspectos. Sim. E essencialmente na autenticidade. Exato. Se você constrói um relacionamento, um namoro, um noivado com uma pessoa ao longo de anos e chega lá no dia do casamento e descobre que é uma coisa completamente diferente, isso também é traição. Tem até, inclusive, uma história que a Ana Júlia me contou da época da faculdade, quando ela trabalhava no departamento jurídico. A gente tinha, eu escutei de veteranos essa história, né, de rapazes, de homens que saíam para as baladas em São Paulo e alugavam carrão, alugavam coisas, né, compravam bijuteria que parecia joia, e aí a moça saía com eles, engravidava, achando que o rapaz era super rico. E aí a hora que entrava no processo pedindo pensão, descobria que o rapaz às vezes era até desempregado, ou recebia um salário mínimo e não tinha uma condição efetiva. Mas aí eu acho que não entra tanto nessa história da construção do relacionamento, né? Mas ainda é um exemplo assim bastante pitoresco da falta de autenticidade, de como é importante, antes de você investir numa gravidez, antes de você investir num relacionamento, a construção da família com essa pessoa, você saber o terreno que você está fazendo isso, porque se o terreno é Maria movediça, se o terreno é algo que não vai sustentar o propósito da construção a dois, não vale a pena o investimento. Porque, gente, o que nós temos de mais precioso é o tempo da nossa vida. Esse tempo não é eterno aqui, né? Uma hora vai acabar. Então, investir o nosso tempo de vida, que é tão precioso, numa situação falsa, que vai nos deixar a pé, que vai nos deixar desmontados, desamparados, não vale a pena. E falar que hoje as coisas são muito rápidas, só que vamos pensar, dá tempo de cozinhar a comida rapidamente para a gente comer? Não dá. A preparação da comida leva tempo. O apressado come cru, né? Minha mãe falava. É que hoje com micro-ondas dá pra cozinhar muita coisa rápida. Eu acho que eu prefiro a metáfora da planta. Que a planta não brota rápido. Pode pôr adubo, pode regar, mas a planta tem o tempo dela. Não dá pra esperar. Assim, algumas plantas são rápidas, como o feijão, né? A gente bota o feijão no algodão e ele cresce rápido. Mas, por exemplo, a ráfia, que é um coqueiro que eu adoro, ela demora, gente, pra crescer. A jabuticabeira leva 10 anos para dar fruto. Aqui em casa a gente topou esse desafio. A gente plantou uma jabuticabeira sem enxerto. Já tem o quê? 4 ou 5 anos? E nada de fruta, gente. Eu fico com ansiedade, admito. Que eu fico ali esperando, será que esse ano vai dar fruto? Procurando pra ver se aparece uma florzinha, mas realmente tem que ter paciência e investir, adubar, regar e esperar o tempo dela. E uma hora vem um resultado bom, né? A pressa sempre traz, pelo menos em termos humanos, a pressa sempre traz um resultado ruim. Ou falso, né? Ou frágil. Então, olha, a autenticidade sendo o terreno onde que se constrói o relacionamento é muito importante, é preciso conhecê-lo bem para então fundar os pilares, né, desse alicerce, que seriam os princípios, os valores e os propósitos. Que é o projeto, né, do relacionamento, né? Sim, porque não dá para ter um relacionamento só focado na sexualidade. Eu me dou bem sexualmente com fulano, então eu vou casar com ele. E o resto, né? E os outros aspectos? A convivência do dia a dia. Já falei aqui numa live sobre relacionamento, que são 10 itens para um relacionamento ter pilares. Ainda não, essa live não foi escolhida. Foi um tema que ninguém escolheu. Foi um tema que não foi escolhido. Eu preparei e não falei. Me perdoe. Mas um relacionamento a dois, para estruturar uma família, para que você chegue na velhice amparado, existem muitos itens. E, claro, são os 3 itens principais são os princípios, os valores e os propósitos. E no meio disso tem todo um recheio que eu chamo de 10 itens. Mas não dá para fazer tudo isso se o terreno é falso, se o terreno é uma areia movediça ou é algo inexistente. É a metáfora da construção, né, gente? Dá para construir uma casa na areia, na rocha, na terra, mas você precisa conhecer o terreno para poder adaptar o alicerce, para poder fazer os pilares do alicerce de forma
coerente com o terreno. O pilar que a gente constrói do alicerce na rocha é diferente do pilar que a gente constrói na areia e na terra. Sim. E não tem nada de errado em ser areia, terra ou rocha. Não é esse o ponto. O ponto é saber quem é. E aí você precisa mostrar quem você é e se dar a oportunidade de conhecer quem o outro é também. Sim. Por isso o equilíbrio. A gente se mostra e deixa o outro se mostrar. E aí a gente vai construindo a intimidade, a confiança ao longo do tempo. E isso é de fundamental importância, porque às vezes a gente se auto-engana, né? A gente está vendo que é areia, mas está se tapeando falando que é rocha. A gente está vendo que é uma pedra dura que não vai dar conta de quebrar e a gente fica se enganando achando que é uma amálgama, algo fácil de lidar e que eu vou dar conta de transformar. Uma coisa importante em termos de relacionamento é você ser você e querer conhecer o outro como ele é, sem aquela coisa esquisita de querer mudar o outro. A gente só muda a gente mesmo. O outro só muda se ele quiser, mas é importante que a gente conheça e aprenda a aceitar, né? É isso aí. Gente, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa live, são 12h50, então a gente tem mais uns 10 minutinhos, mais ou menos. Sim. E aí eu quero falar aqui um pouquinho, quero primeiro perguntar para vocês que estão aqui assistindo a gente ao vivo, se vocês têm dúvida, porque a gente precisa ter tempo de responder as perguntas de vocês, e se eventualmente não der tempo, fiquem tranquilas, a gente responde por direct. Isso, por direct, aí vocês podem mandar a pergunta de novo pra gente no direct ou nos comentários desse vídeo, porque esse vídeo aqui vai pro nosso IGTV e vocês podem assistir, comentar, interagir lá com a gente. Sim, esse vídeo também ele vai pro Facebook, a nossa página. Não, pro Facebook não vai, vai pro YouTube, vai pro nosso canal do YouTube, porque no Facebook não cabe. Ah, não cabe, vai uns pedacinhos pro Facebook depois. E aí agora pro finalzinho eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a comunicação não violenta enquanto um caminho de comunicação autêntica e de transformação desses conflitos na relação para construir relacionamentos bons e autênticos. Então, dentro dessa metáfora, né, que a gente veio falando, né, da autenticidade do seu terreno, do projeto de relacionamento ser ali a fundação, os pilares, eu acredito que a comunicação não violenta, gente, é a argamassa que gruda os tijolinhos. Porque tem que ter ali uma liga, né? Tem que ter um grudinho que segura tudo. E eu acho que a CNV é o melhor grudinho, porque ela mantém a gente ali conectado, ela mantém essa ponte, né? Porque a argamassa, em uma certa medida, é uma ponte entre um tijolinho e outro, que mantém eles ali conectados. Sim. E aí o que acontece? Por que eu tô falando da CNV aqui? Porque nós vamos falar de necessidades e sentimentos. Também, eventualmente, hoje não, mas isso faz parte da CNV. Mas o que eu quero dizer é que ser autêntico não quer dizer se comunicar de forma alienante da vida. E tem muita gente que tem essa ideia, né? De que eu sou verdadeiro, eu sou autêntico, eu falo a verdade na cara mesmo. Eu sou curta e grossa, eu mando brasa e falo tudo que o outro precisa ouvir. Isso não é uma comunicação tão verdadeira assim, ela acaba sendo uma hostilização, né? A gente estava aqui conversando antes, né? Eu até enxergo, gente, uma veracidade, a autenticidade nos julgamentos, porque o julgamento, a comunicação alienante, a culpa, o julgamento, a avaliação, eles têm ali dentro deles um componente que eu gosto de falar como personalíssimo. Para quem é da área do direito, personalíssimo faz sentido fácil, a pessoa entende rápido. Para quem não é, personalíssimo é uma coisa que é só sua, só dá para ser de você. Tudo bem que outra pessoa pode fazer um julgamento com a conclusão igual à sua, mas o fundamento, porque de onde veio esse julgamento, é só seu. Dentro da justiça restaurativa também tem a noção de lente, né, que foi trazida pelo Howard Zerr. Então eu gosto de falar que o julgamento é a nossa lente, a forma como a gente enxerga o mundo, que é o nosso ponto de vista, o nosso foco, os nossos pontos cegos, que é aquilo que a gente é, de onde a gente veio, a nossa história. E aí o que acontece? A gente vai comunicar isso para o outro, para quê? Para expor a nossa verdade, impor a nossa verdade para o outro? A gente tem que entender que a comunicação tem sempre um propósito, né? E dentro da ideia da CNV, a gente busca atender necessidades. E qual é a necessidade que a gente quer atender ao falar verdades, a jogar na cara para o outro?
Será que isso está conectando? Será que isso está atendendo alguma necessidade? Porque eu, pelo menos, gente, na minha experiência e na experiência que minha mãe trouxe e compartilhou já comigo, acaba que jogar essa verdade na cara acaba desconectando ao invés de conectar. E se o que a gente quer é mostrar quem nós somos, mostrar como nós enxergamos o outro para nos conectarmos, existe um caminho não violento, existe um caminho que dá para ser autêntico sem se desconectar do outro. E a CNV, eu acredito que é esse caminho. Exato, porque não precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente não precisa ser muito mimimi, nhenhenhen, bonzinho, mas também não ser tão hostil, né? Usar um equilíbrio para a gente poder realmente gerar conexão. Se eu quero a argamassa, se eu quero a conexão com o outro, se o outro tem um propósito de construir algo comigo e eu com ele, temos que cuidar dessa argamassa. Essa argamassa é fundamental. A Cléo Garcia está aqui com a gente, falando que antes ela ouvia o rádio para fazer o almoço e agora ela assiste a nossa live. Gente, para quem não sabe, eu sou fã de carteirinha da Cléo, eu sou apaixonada pela Cléo. Ela é quem me deu o curso de facilitadora de justiça restaurativa, que em breve vou ser também facilitadora de justiça restaurativa. Estamos em formação, estamos terminando a formação. E aí a Carol está aqui falando que essa coisa de falar as verdades, na maioria das vezes, realmente afasta pela experiência própria dela, e é isso. E aí o que acontece, né? A gente precisa olhar para essa comunicação autêntica com um olhar da vida, da humanidade, de que a nossa verdade não quer dizer que o nosso julgamento não exista, mas a gente tem que entender qual que é a finalidade dele, porque o julgamento às vezes mantém a gente vivo, né? Sim. Decidir se aquilo é perigoso, se é bom, se é mal, mas na hora de comunicar com o outro, será que faz sentido trazer essa bagagem? Trazer de repente uma crença, um preconceito nosso, um medo, que de repente ali naquela conexão não atende a necessidade. E que tem a ver só com o nosso histórico, com a nossa referência, não conecta com a referência do outro. Eu já disse, acho que até em outras lives, que essa tal verdade que a gente quer jogar na cara e que é um julgamento, muitas vezes é uma verdade que diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. E aí é importante a gente olhar para essa verdade que a gente quer dizer e enxergar qual verdade nossa ela diz pra gente. E tem um engodo nisso, né? Muitas vezes a gente faz isso esperando que o outro enxergue e mude. Eu precisei falar as verdades para ele tomar consciência, para ele enxergar e para que ele possa mudar, ou ela, para que ela mude. De novo, ninguém muda ninguém. Cada pessoa só consegue fazer mudanças a partir da sua própria autoconsciência e das suas tomadas de decisões transformativas na sua própria vida. Qualquer outra pressão externa não vai produzir mudanças, só vai criar desconexão, desconforto, pressões, como a própria palavra fala, das cobranças, das pressões, e gerar realmente a desconexão. Então, não é legal. E aí, só pra gente finalizar, como a Lígia disse um pouco mais cedo, gente, CNV não quer dizer que é falar fofinho, tá? A gente pode gritar, pode falar palavrão. Eu convido vocês a conhecer um pouco mais, se aprofundar nesse estudo da CNV, seja com a gente ou com qualquer outro facilitador, porque a CNV ela realmente é um caminho de autenticidade, o que não quer dizer que é fofinho, porque nem todo mundo tem um jeito doce, meigo, e às vezes até quem tem esse temperamento mais doce, às vezes não tá doce, às vezes tá meio bravo, tá com raiva, tá em outro estado. Mas tá verdadeiro. Mas é verdadeiro. E não precisa ser verdadeiro machucando o outro. Exato. É isso, gente. Eu acho que a gente encerrou o nosso tema para hoje. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu acho que é importante as pessoas se perguntarem a cada relacionamento novo, a cada busca, né? Pelo menos as pessoas que ainda não estão casadas, estão em busca de um namorado, ou de uma namorada, para poder estabelecer um relacionamento, se perguntar antes quem eu quero, o que eu quero dentro de um relacionamento. Qual é o meu propósito para que eu possa estar com o outro de olho nisso? Porque senão a vida vai levando, é aquilo que eu já falei para vocês. As pessoas me procuram às vezes com 15 anos de casado, mais de 10 anos de casado e de verdade ainda não tinham se casado. Só estavam juntos
um forçando a barra do outro, já fizeram N coisas juntos, mas efetivamente casados ainda não estão. Porque casar não é assinar documento, não é comprar imóvel, não é fazer filho. Casamento é uma entrega de coração para coração e precisa ter muita confiança mútua e muita veracidade, né? Muita autenticidade nessa, né? Argamassa junto e muita coisa buscada juntos de verdade. Também é importante a autoconsciência, né? Se conhecer, saber quem você é, para também o outro não construir ali o terreno, construir os alicerces em cima do terreno errado, né? Eu acho que é dos dois lados, conhecer o outro e se conhecer. É isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por todo o carinho, pelas mensagens que vocês mandaram aqui pra gente. Nós queremos já deixar aqui um convite para participar da votação dos temas da semana que vem. Quinta-feira a gente abre aqui os temas para votação nos stories e aí vai ter repescagem. Agora, essa semana de agosto, a gente vai colocar só tema antigo, que foi bem votado. Teve bastante gente pedindo para trazer os temas da semana passada que não ganharam. Então pode ficar tranquilo, a gente vai trazer os temas que já foram, que perderam, mas que foram bem quistos por todo mundo. E vamos dar ali uma segunda chance para eles. Isso aí. E aí também pedir para vocês, se puderem compartilhar esse vídeo aqui, ele vai ficar no nosso IGTV. Compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que esse conteúdo possa fazer a diferença, possa acrescentar para a vida delas. E vem participar da live com a gente, toda segunda e quarta, 12h03. Ai, gente, olha essas mensagens. Falando que a Janaira tá falando que é fã da gente. A Carol tá aqui agradecendo e a Fabi tá dizendo que pena que passa tão rápido. A gente passa rápido mesmo. Eu vou dizer que às vezes chega no fim da live eu fico com vontade de fazer a live no YouTube, porque no YouTube pode ficar 2 horas. Mas a gente, por enquanto, só tem condições aqui em termos de equipamento, de estrutura, para fazer aqui no Instagram. Mas logo a gente vai conseguir dar um upgrade e fazer lives maiores. Mas por enquanto, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Gratidão, gente. Muito obrigada. Bom fim de semana e nos vemos segunda-feira. É isso aí. Até segunda. Tchau, tchau.